Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Louvado seja o nome do Senhor por essa manhã. Tempo bom, tempo alegre, que nós iniciamos mais um mês. Primeiro domingo desse mês de setembro, podemos cultuar juntos ao Senhor. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10. Texto que nós vamos nos basear para a nossa mensagem, para a nossa meditação, para o nosso crescimento, para o nosso desafio de avançar um pouco mais na fé cristã. O crente, a cada domingo, ele é chamado a dar mais alguns passos na sua caminhada de fé. Cada domingo, nós somos chamados a deixar o ponto que nós chegamos e avançar. Se você avança um passo, você já avançou, louvado seja Deus. Se você avança alguns mais, melhor ainda. O fato é que nós não podemos ficar estagnados. Nós devemos sempre, como diz o próprio apóstolo Paulo, percorrer a carreira que nos é proposta, avançar na nossa fé e crescer. Amém? Primeira de Paulo aos Coríntios, irmãos, a partir do versículo de número 31, final do capítulo, quero ler com você, diz assim a palavra do Senhor: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para os judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Quero pedir a você, irmão, irmã, como costumeiramente fazemos, que você fique com sua Bíblia aberta, para nós vasculharmos o texto e caminharmos dentro dele nesse momento. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra está aberta diante de nós, foi lida, e eu rogo, Senhor, que, não obstante a fácil compreensão direta do texto, com a sua leitura, Pai, que o Senhor nos ajude, pelo Teu Santo Espírito, a crescer e avançar em tudo aquilo que o Senhor quer trazer ao nosso coração. E eu te peço, Senhor, que o Senhor nos dê graça, nos dê humildade, para diante da Tua palavra, nós nos submetemos ao Teu querer. E que, ó Pai, ao findar desse tempo de culto, nós saiamos daqui com o coração descansado naquilo que somos, aquilo que temos que fazer e o compromisso que o Senhor nos dá nessa nossa caminhada. Para a glória do Teu nome, eu oro e te peço, Deus, que o Senhor também esconda o pregador atrás da Tua palavra, que nós olhemos para ela, sendo ela a palavra do Senhor e autoridade nas nossas vidas. Assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Pergunta direta, querido irmão e irmã. Vamos para as ruas nesses dias? Vamos para manifestações, sejam elas de direita, esquerda, de alto, da frente ou de trás, ou de qualquer outro ponto de observação? Como respondemos essa pergunta à luz da palavra de Deus? Podemos aumentar um pouco mais essa caminhada e essa pergunta, trazendo para nós algumas coisas que esse texto vai nos ensinar. Por exemplo, aquilo que é a temática central aqui desse ponto: crente pode comer carne, não pode comer carne. Crente pode jogar na loteria, não pode jogar na loteria. O crente deve abster-se de beber, ou o crente pode beber. O crente pode participar de jogos de azar, o crente não pode participar de jogos de azar. Vamos continuar? Pai, quando você adverte o seu filho, o chama para uma conversa, naquele momento que vocês fecham o quarto e ali só vão estar vocês dois, como é que você deve proceder?
Mãe, aquele momento de você chamar a sua filha para uma boa instrução, será que esse texto traz algum tipo de palavra nesse sentido? Queridos irmãos, o cristão e os discursos atuais, os seus direitos e os seus deveres, fazer ou não fazer, ir ou não ir, se eu for, o que eu vou fazer lá? E se eu não for, o que eu vou fazer fora de lá? Talvez pensemos, meus irmãos, que a Bíblia se exclui disso, mas não, nunca. E nem sempre desejamos descobrir de fato o que a Bíblia nos traz, porque quando ela responde, irmãos, aí nós temos que obedecer, não é verdade? Esse é o ponto. E nesses nossos dias, quando nós vemos muitos líderes e muita gente querendo torcer a palavra de Deus, essa é a realidade central. Porque a Bíblia nos diz sim, sim, não, não. E muitas vezes a gente quer uma terceira via. A gente quer alguma coisa que não seja nem preto nem branco, meio acinzentado. Nós não queremos nem tese nem antítese, nós queremos uma síntese, uma mistura. Eu pego o melhor de cá e o melhor de cá e jogo num liquidificador tentando achar uma mistura que dê certo. Pois bem, nessa manhã eu queria tratar com você sobre esse texto e à luz do que Paulo escreve a um grupo de crentes que vivia numa cidade extremamente paganizada, uma cidade, irmãos, tal qual nos nossos dias, em que enfrentava todo tipo de crença religiosa. Em cada casa havia um altar a um Deus diferente, em cada estabelecimento comercial havia uma divindade, digamos, protetora, alguma divindade que seria o padroeiro daquela casa. Paulo está escrevendo para um grupo de cristãos que, em meio a todo aquele complexo cenário religioso, tinha que ser luz, tinha que ser sal. É interessante porque, fazendo um parêntese bem rápido, nos nossos dias o que nós vemos é muito crente, muito cristão indo para debaixo de padroeiros novamente. Alguns cristãos abandonando a fé protestante para voltar aos rudimentos de ter deuses, santos protetores, santos de devoção. E o que nós vemos na palavra de Deus é Paulo falando: sai desse meio para você ser de fato um cristão. E nós vemos até pastores nesses nossos dias proclamando que está voltando para debaixo das asas das potestades. Corinto era uma cidade, irmãos, onde estava localizado um templo de uma deusa chamada Afrodite. Naquele lugar havia mais de 1000 mulheres que eram sacerdotisas. Eram mulheres que, durante as cerimônias a Afrodite, elas colocavam seus corpos como matéria de culto, como matéria de prostituição, e ali um culto pagão era estabelecido. O templo de Afrodite era muito visitado, e a comunidade judia, a comunidade cristã, era uma minoria, e essa minoria é que recebe a instrução, o estudo e a pregação de Paulo durante 1 ano e meio, ali exortando, ensinando e falando com aqueles irmãos a respeito do cristianismo. Você lê isso em Atos capítulo 18. Segundo Hernandes Dias Lopes nos ensina e comenta, Corinto, ele usa essa expressão, era uma floresta de ídolos. Havia ídolo para todo tipo de situação, como você vê também em Atenas, lá em Atos 17, quando Paulo chega ali e vê naquele lugar, irmãos, um panteão de deuses que ele se assusta, e aí ele usa para a pregação do evangelho em meio àquilo tudo. Corinto não era diferente. A pergunta central, irmãos, do texto que nós temos é: comer carne sacrificada aos ídolos é a mesma coisa que adorar um ídolo? Quando eu como carne que de alguma maneira foi consagrada, foi colocada debaixo de um altar de um ídolo, eu estou adorando esse ídolo de forma indireta? Essa é a pergunta que é feita a Paulo nesse bloco da carta aos Coríntios, que começa lá no capítulo de número 8. Se você está com a sua Bíblia aberta, você pode ir lendo e começando a se questionar.
E a resposta de Paulo, irmãos, a essa questão vai lançar luz sobre os temas, não apenas daquele momento, mas aos temas desses nossos dias também. Quando nós nos perguntamos se em alguma prática eu estou fugindo da palavra de Deus e, de certa forma, cultuando a um ídolo interno do meu coração, quando eu cultuo não ao Senhor da minha vontade, mas eu cultuo a minha vontade pessoal em detrimento de qualquer outra coisa. Quando eu fiz aquele tanto de perguntas para o início dessa nossa palavra, a pergunta é essa: quem está sentado no trono do teu coração? Quem reina? Quem dá a última palavra nessas coisas? E Paulo, então, irmãos, vai apresentar lá no final desse bloco, a partir do versículo 31, do capítulo 10, depois de discorrer bastante, ele vai apresentar três pilares que vão nortear não apenas a resposta para aquela situação, mas também para a nossa conduta em tantas circunstâncias nesses nossos dias. E eu gostaria de caminhar com você à luz do que Paulo apresenta nesses capítulos 8, 9, 10, para que nós venhamos a ter um entendimento nessa manhã, algo que vai instruir a nossa vida e vai nos levar, irmãos, a posicionamentos, a decisões diante das questões levantadas. Quando nós observamos esses pilares, as nuvens que muitas vezes pairam na nossa cabeça vão se dissipando. E aí, irmãos, nós vamos desfrutar de duas coisas. A primeira delas é prazer em certas questões que muitas vezes nós temos confusão. Nós vamos ter tranquilidade para dizer: eu posso fazer tal coisa, ou eu não devo fazer tal coisa. E o prazer vem de você ter paz em dizer não para determinada situação ou dizer sim. Você vai ter tranquilidade, você vai ter embasamento, você vai ter de fato situações que te garantem segurança para onde você está pisando. Mas uma segunda situação vai mostrar também que você pode ter tranquilidade para as responsabilidades que advêm de ser um crente. Porque se você se lembra das palavras de Jesus, você é sal da terra e luz do mundo. E Jesus ali diz que o sal serve para salgar. Não adianta você ter 3 quilos de sal na sua casa e na sua comida você não coloca nada. Da mesma forma, Jesus diz: vocês são a luz do mundo. Então não adianta você ter uma quantidade enorme de lâmpadas se você não coloca no bocal e não dá o clique lá e aquilo de fato ilumina o ambiente. O que Jesus queria dizer? Nós estamos no mundo, irmãos, e se estamos no mundo, nós temos um trabalho a ser feito. Não adianta você trazer para o seu coração: eu não me meto com nada disso. Não adianta você aceitar o argumento que o próprio mundo quer empurrar para você, dizendo, por exemplo, futebol, política e religião, ninguém discute. Isso é errado, tem que discutir. Não para que alguém venha torcer para o meu time, mas para que eu possa ter situações até mesmo de diversão. Qual o problema de falar que tomou uma goleada, se aquilo ali é sadio na conversa? Qual é a questão de eu falar daquilo que eu creio e o outro crê e nós discutirmos respeitosamente isso? Qual é a questão de eu dizer: posso votar em alguém, não posso votar em alguém, e eu procurar respeitar e tratar com dignidade o outro? Talvez muitas vezes isso fuja da nossa mente, do nosso coração, porque na realidade a gente não quer se aprofundar, não quer crescer, não quer avançar, e é isso que eu gostaria de trazer para você como um desafio nessa manhã. Vamos avançar, vamos nos aprofundar e vamos crescer. Pois bem, querido irmão, o primeiro pilar que Paulo vai falar está aí no versículo de número 31, e eu queria chamar a sua atenção para que você lesse esse versículo. A pergunta que eu fiz no início é: posso participar ou não desses atos políticos? Eu posso comer carne ou não? Eu posso fazer isso, aquilo ou não? A primeira resposta que tem que estar muito clara no teu coração é a que vem no versículo de número 31, é a glória de Deus. Será que eu vou fazer o que eu penso em fazer para a glória do Senhor de fato ou não? E aqui, irmãos, a coisa já começa a ficar um tanto quanto complexa. Porque qual de nós nesses últimos dias, irmãos, trouxe para o coração de fato essa questão?
se eu vou para a rua, se eu vou para algum tipo de evento, se eu vou tomar posse de um certo alimento, uma certa bebida, se eu vou conversar com o filho ou com a filha, quando eu conversei no início com os irmãos, a resposta é: como eu posso glorificar a Deus através disso? Como o Senhor será glorificado nas minhas atitudes, nas minhas palavras, no meu andar em meio a isso tudo? Esse, meu irmão, minha irmã, é o pilar mais central que vai responder a todas as perguntas da vida cristã. É a primeira pergunta do Catecismo de Westminster, quando ele diz assim: qual é o fim principal do homem? Para que você existe? Por que você foi criado? Para glorificar a Deus e desfrutar desse Deus, ter prazer nele, ter alegria nesse Deus e em todas as coisas que ele proporciona. E, irmãos, nem sempre nós observamos objetivamente em todos os textos da palavra, mas eu e você fomos chamados para glorificar ao Senhor Jesus, e nisso, quando nós respondemos esta questão, irmãos, muitas vezes nós eliminamos muitas outras questões. É para a glória de Deus? Ele será glorificado através da minha vida em tal situação? Alguns parâmetros para que você possa responder de uma forma mais objetiva essa pergunta. Irmãos, eu defendo a verdade de fato quando eu faço tal coisa. E aqui, quando eu falo de defender a verdade, irmãos, não é o que está sendo alardeado numa situação. A questão da verdade é, de fato, você, como um cristão, for aquele que vai participar à luz da palavra do Senhor, trazendo para o seu coração quais os parâmetros bíblicos para determinada ação, atitude. Quando eu vou exortar o meu filho, por exemplo, num comportamento que eu entendo não ser um comportamento bom, irmão, será que eu digo para o meu filho assim, como muitos pais: olha, os seus coleguinhas não fazem isso? Será que esse é um bom argumento? Psicólogos aí de plantão, vocês se lembram disso? Quando eu vou exortar meu filho, será que eu posso dizer para ele assim: olha, veja o seu irmãozinho, a sua irmãzinha, como faz isso tão mais bonito que você? De novo, psicólogos, isso é bacana? Mas quando eu sento com ele ou com ela e digo: a palavra do Senhor, meu filho, me ensina que isso assim, assim, assim deveria ser a nossa prática. Porque fazendo tal prática, o nosso Deus vem e estabelece sobre nós a sua bênção. O Senhor age dentro da nossa casa e manifesta a sua glória. Irmãos, nosso tipo de conversa dentro de casa tem que ser no nível bíblico pastoral. Tem que ser trazendo para os infantes, tem que ser trazendo para os adolescentes, tem que ser trazendo para os jovens e trazendo também para os idosos, irmãos, a postura que nós devemos ter diante do Senhor Jesus. É assim que nós glorificamos ao nosso Deus dentro de uma conversa do lar. Porque usando apenas argumentos ad hominem, argumentos humanos, o que nós vamos estabelecer muitas vezes é comparação, é desigualdade, é expor a nossa ira, é colocar muitas vezes nossas preferências, mas não atingimos o centro, que é glorificar o nosso Deus. Quando nós olhamos, irmãos, para determinada resposta, o crente deve beber ou não deve beber? Pergunte se Jesus sentaria com você então, se estaria do seu lado tranquilamente usufruindo daquela bebida. Talvez, num primeiro momento, você já vai ter uma resposta. No meio de amigos, colegas, o desejo que a gente tem de se aproximar das pessoas, de estar num grupo social, de ser aceito, de poder transitar e as pessoas não nos verem como ETs, aqueles que não podem fazer nada. Às vezes nós cedemos, irmãos, por outras vezes, argumentos humanos. Não, é só para me aproximar. Joia, então vamos lá, estamos numa festa, está todo mundo socialmente tranquilo. Traga essa pergunta: Jesus estaria aqui fazendo um brinde comigo? Jesus participaria desse nível de situação sem estresse? Eu estou glorificando o Senhor Jesus. E a questão da carne aqui, posso comer carne? Não perca, que daqui a pouco nós vamos trabalhar com ela.
É para a glória de Deus ou não é para a glória de Deus? Quando falamos, irmãos, de crentes jogando, participando de sorteios lotéricos e essas coisas assim, pensa se não é a sua fé que está sendo trocada. Ao invés de conviver no trabalho, ao invés de realmente crer que o Senhor é poderoso para solidificar a sua vida e te abençoar, muitas vezes nós estamos fazendo a chamada fezinha, que não tem esse nome por acaso. Caminha comigo, querido irmão, Colossenses 3,17. Paulo vai repetir o versículo de número 31 num outro texto. E eu queria que você lesse para você não ficar cansado da minha voz e de repente não dormir aí no banco. Vamos ler juntos Colossenses 3,17. E tudo veja que Paulo vai dizer o quê? Tudo o que fizerdes, todas as coisas. Não há nada que escapa a essa palavrinha. Tudo o que vocês fizerem, aquilo que você fala, aquilo que você toca, aquilo que você pensa, você precisa ter em mente, se você é um cristão de fato, se você tem confessado o nome de Jesus como seu Senhor e Salvador, você precisa entender que o seu sarrafo é mais alto, é do céu. Abra sua Bíblia, Filipenses 4:8, um texto muito conhecido. Paulo não escreve apenas aos coríntios, você já viu que ele escreveu aos habitantes de Colossos, os crentes dali. E agora ele falando aos crentes de Filipos. Filipenses 4:8, vamos ler juntos? Finalmente, irmãos, tudo o que é tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Caros irmãos, pensar na glória de Deus não significa que você, por exemplo, vai para uma partida de futebol, você está ali, né, com traje de Santa Ceia para jogar bola, né? Aquela chuteira linda, maravilhosa, laranja com bolinhas azuis que você comprou domingo passado, e você junta com seus amigos e naquela hora você para tudo e vai dizer, agora vamos ter um culto. Não é isso que ele está dizendo. Mas ele está trazendo para você que o seu momento de esporte é o momento em que você indiretamente está glorificando a Deus também. E ali você vai ser não o caneleiro, não o xingador, não aquele que está sempre para empurrar, não aquele que o seu time tem que ganhar, custe o que custar, mas você tem que ter em mente que aquilo é um momento de esporte, de boa fama. É um momento de lazer e alegria, é prazer. É um momento para você se divertir, dar sorriso. É um momento para competir, eu quero ganhar sim, por que não? Mas dentro da regra, dentro de uma esportividade que não é muitas vezes o comum. E se tem louvor, se tem boa fama, é isso que deve preencher meu coração. Caro irmão, cara irmã, nos nossos dias, nós temos perdido esses referenciais, trocados por referenciais mais humanos. E quando nós recuperamos isso, irmãos, nós pensamos e precisamos trazer ao nosso coração, com relação, por exemplo, às manifestações desses dias. Eu posso participar? Você já viu, irmão, irmã, que se você for ali e dentro de a perspectiva maior que as pessoas estão ali lutando por causas, falando certas coisas, se você de fato tem uma compreensão, já olhou esses argumentos, os assuntos, você entende que há algo que seja identificado com o seu interesse, seja algo que você acredita de fato,
Seja algo que você vai ali para participar, não para tumultuar, não para xingar pessoas, não para matar, assassinar, porque os mandamentos foram estudados. E não basta eu colocar uma faca, uma arma, alguma coisa em alguém, mas basta eu imaginar que eu posso ter cometido o pecado do assassinato. Se eu estou ali, irmãos, de forma limpa para participar, para fazer diferença no sentido de dar a minha contribuição, é lícito. Totalmente lícito. E só para que fique muito claro e registrado, eu não te falei nada com nome, com partido, com ideologia. O que eu estou trazendo para você é: ali eu representarei e farei diferença para a glória do meu Deus. Vamos para frente. O segundo ponto, versículo 32. Eu devo ou não devo participar de manifestações? Eu não devo ou não devo tomar certas decisões na minha vida? E o versículo 32 é claro demais quando ele diz que eu devo, como segundo pilar, depois da glória de Deus, eu devo pensar no bem do meu próximo. No bem, não apenas da minha família, mas o bem dos meus vizinhos, o bem da minha cidade, o bem do meu país. Paulo vai trazer isso o seguinte: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. O crente, irmãos, ele precisa ser ciente que no meio dos seus direitos há muitas e muitas responsabilidades. Enquanto Paulo vai tratar aqui, irmãos, da liberdade cristã, o que nós começamos agora a perceber que a liberdade cristã, ela é uma face de uma moeda. Porque na outra face, enquanto de um lado você tem a liberdade, na outra face você tem as suas responsabilidades. E você já ouviu isso de outras formas por aí. Muita gente advoga naquela questão: olha, a sua liberdade termina onde começa a minha. Já viu isso? Muitos trazem aquele jargão: olha, para todo prazer há um dever. Para toda situação em que você quer se divertir, você tem que ter produzido alguma coisa que proporcione aquela diversão. Na administração você já ouviu frases como, por exemplo, não existe almoço grátis. Você precisa de fato produzir para que haja alimento à sua mesa. Mas quando a Bíblia trata disso, irmãos, nós precisamos realmente elevar o nosso olhar para aquilo que o Senhor nos chama. E Paulo está dizendo então: olha, quer comais, bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E mais, não vos torneis causa de tropeço. E aqui, irmãos, a gente tem visto muita falha dentro da vida cristã. Porque ao invés de nós pensarmos no bem uns dos outros e descobrirmos maneiras, irmãos, de que a gente possa conversar de forma sadia sobre todo e qualquer assunto, muitas vezes nós levamos os assuntos apenas para os nossos eu gosto, eu não gosto. Nós levamos assuntos e tiramos o assunto da mesa e passamos a trocar ofensas pessoais uns com os outros. E é interessante, irmãos, porque a internet está assim de exemplos que a gente vai vendo. Você levanta uma temática, alguém chega, faz um contraponto, o outro coloca uma outra ideia. Se alguém chega e está mais bem informado, capacitado, ele lança a luz sobre tudo aquilo ali, e de repente o outro que foi, entre aspas, ultrapassado naquele raciocínio, começa a denegrir a imagem pessoal do anterior. E aí o assunto ficou de lado e nós começamos a nos ofender. Você é feio, você é bobo, eu estou de mal. Com você não falo mais. Belém, Belém, né? Para quem é dessa época. A igreja, irmãos, ela precisa ocupar o seu papel. E qual que é o nosso papel como igreja, irmãos? A gente precisa ser mais sábio que o nosso tempo. Você vê Paulo escrevendo aqui, nem sempre nós paramos para pensar, irmãos. Paulo era alguém que realmente foi instruído aos pés de uma boa liderança, Gamaliel. Paulo não foi alguém que do dia para a noite foi jogado no meio do colégio apostólico.
Mas quando você estuda um pouco a vida de Paulo, você vai ver que durante anos ele esteve com Jesus, esteve orando, esteve se preparando. Paulo frequentava de fato os ensinamentos do Senhor, e mais de 14 anos até que ele chegue na presença dos demais discípulos para se colocar como alguém que tinha estado com Jesus. E quando Paulo chega em Atenas, irmãos, ele não está no Parque Alfield, aqui de Juiz de Fora, debatendo com um grupo de pessoas que estavam jogando dama ali no dia, não. Paulo vai debater com os filósofos da sua época, aqueles que eram os grandes sábios, discípulos diretos de homens que criaram fórmulas matemáticas que você estuda até hoje, discípulos diretos daqueles que trabalham certas questões filosóficas que você adota até os dias de hoje. E quando Paulo então coloca questionamentos para aquele povo, para aqueles dias, como você vê ele discursando em Atenas, Paulo não está se aventurando, mas ele tem plena consciência do que ele está falando. O que eu quero trazer para o nosso tempo, irmãos, é que muitas vezes nós nos aventuramos a abrir nossa boca, falar o que queremos e não estamos prontos para ouvir o que outros possam nos dizer. E o que a Bíblia nos ensina? A Bíblia diz, olha, esteja preparado para responder a tempo e a fora de tempo. Qual é a razão da sua esperança? Por que você crê naquilo que você crê? Por que você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, irmão? Por que, minha irmã, que você crê que Jesus vai voltar uma segunda vez para buscar a sua igreja? E mais ainda, olhando para esses nossos tempos, meus irmãos, será que nós temos conhecimento das coisas que vêm até nós? Um exemplo para você. E aqui, querido irmão, por favor, não leve para o lado pejorativo. Mas muitas vezes, irmãos, nós olhamos para esses nossos dias e não percebemos certas coisas. Festas populares. Muitos advogam que é coisa folclórica. Será? Você sabia, querido irmão e irmã, que festa de 15 anos é uma festa que tem a sua origem na Grécia, em que a jovem estava sendo agora considerada apta para poder participar de sacrifícios em templos, como esses de Afrodite que eu acabei de citar para você. Então, com essa idade, ela era considerada agora alguém que poderia ser consagrada e a partir de então ser possuída dentro de sacrifícios e orgias. E no entanto, ao longo dos anos e séculos, isso vem muitas vezes se mantendo, e a nossa cultura ocidental traz para nós, irmãos, algumas questões que você às vezes não para pensar. Como uma jovem entrar carregando a sua boneca e troca agora por um sapato, porque ela sai de uma faixa etária e agora é considerada de uma outra faixa etária, de uma outra visão, uma responsabilidade. Veja, eu não estou te cobrando que você tenha que saber isso, mas o que eu estou te mostrando é que muitas vezes, irmãos, nós convivemos com coisas e nem paramos para questionar. Bebidas que vêm de situações que os indígenas colocam para os seus deuses. E às vezes você ainda vê alguém brincando, essa é para o santo. Nós entramos, irmãos, num mundo em que estamos diante de situações étnicas que vêm para o nosso país é um país multicultural. Mas o que eu queria te provocar é, não fique, meu irmão, minha irmã, apenas na superfície. Você deseja algo para o seu lar? Dá uma lidinha, dá uma procurada, converse com outra pessoa. Muitas vezes, irmãos, nós questionamos igrejas, trazemos de fato, por exemplo, igrejas que celebram o Bar Mitzvah, que é uma outra festa de passagem, essa de origem judaica, aonde a criança deixa de ser criança e passa agora a estar com doutores discutindo, tem que saber falar da sua fé.
E muitas vezes nós pensamos que esse é apenas uma situação judaizante na igreja. Mas será que se a gente fizer uma comparação, olhar com calma, a gente não vai ver situações em que a gente pode aprender com isso? Quando nós olhamos para o bem do próximo, irmãos, a gente vai ter que chegar a uma conclusão que é o seguinte: a igreja não pode se omitir de ser agente de transformação, meu irmão. Porém, se a igreja é mais sábia, mais informada, sabe dialogar melhor com esse mundo, a igreja não vai ser levada por qualquer vento de doutrina. Se a igreja é conhecedora da palavra, se ela de fato tem a palavra não como matéria apenas de informação, mas como vida de fato, como prática de fato, a igreja não vai ser levada por esses tempos. E esse, irmão, é o ponto que muitas vezes a gente se perde. Porque quando nós vemos uma igreja que vai defender um governante e ela atribui a esse governante certos aspectos messiânicos, alguma coisa que não é bíblica, mas porque a igreja tem pouco conhecimento, ela só consegue chegar até aí, ela projeta sobre a vida de alguém alguma coisa que está lá ligada a Jesus até, mas não é esse o foco. E muitas vezes a igreja coloca em determinados altares pessoas, e o Senhor não divide seu altar com ninguém. Se a gente não tem consciência disso, a gente sai de um aspecto que você toma certas decisões com sobriedade, com sabedoria, e você passa a tomar decisões apenas com o seu coração ou com uma fé que é um tanto quanto torta. A igreja, querido irmão, ela precisa ser o bom exemplo. Ela precisa ser assertiva, limpa e curadora. Quando nós somos chamados a orar pelas autoridades, nós devemos nos postar diante do nosso Deus, irmãos, e entendendo quais foram as ordens que o Senhor deu, tanto para o seu povo, quanto para as nações. E nós oramos em nome de Jesus com autoridade. Nós oramos clamando diante do Senhor que Ele de fato coloque o seu braço sobre a nação, sobre a minha cidade, sobre a minha casa. Nós oramos, irmãos, com alegria, sabendo que Deus responde às nossas orações. Nós temos prazer em orar, sabendo que se o Senhor falou que era para a gente orar, então vamos cumprir e esperar, porque o Senhor vai fazer, não tem outro jeito. Não tem caminho errado, irmão. Mas olhe para esse tempo como a igreja, ela é chamada a comer arroz com feijão às vezes. Tem muita gente morrendo de fome quando a mesa está posta. Tem muita gente dizendo: pastor, estou cansado, estou capengando, não consigo caminhar e tudo. E o Jesus está falando assim: meu irmão, olha a mesa. Mas as experiências de oração, elas são raras, e quando vem é na hora da crise, na hora da doença, na hora da perda do emprego, na hora que o filho cai. Enquanto o Senhor fala: orai sem cessar. A igreja, querido irmão, ela precisa ser curadora. Nesse tempo em que cada um está pegando numa foice, quem vai acertar o pescoço do outro primeiro, a igreja deveria ser aquela que entra no meio e fala: olha, nós não precisamos ir por esse caminho. Vamos ter sobriedade, vamos conversar como gente, afinal de contas ainda somos gente. A igreja teria que ser, irmãos, aquela que vai para as ruas para dizer: gente, temos um Criador e Ele está aqui conosco, vamos orar e Ele vai nos dar sabedoria. Mas hoje, irmãos, o nosso pensamento é: sei lá, eles vão falar que eu sou ridículo, que eu estou gagá, que falem, mas é na autoridade do Senhor que esse mundo é movido. E aí, irmãos, a igreja vai para a rua para quê? Para xingar, para derrubar, para apedrejar, ou fica em casa, nas pedras virtuais. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para essa turma que está perto de vocês, nem para aqueles que estão lá longe. Nem para esse que cultua com você todo domingo, nem para aqueles que nunca entraram no lugar onde você cultua. Você foi chamado para ser diferente. Você foi chamado para ser sal e luz.
Mas há um terceiro ponto nessa questão, irmãos. Muitas vezes a gente pensa: será que estou glorificando a Deus? Vou glorificá-lo com essa atitude? Será que eu vou fazer bem para as pessoas que estão perto de mim? Será que eu serei pedra de tropeço? O terceiro ponto está aí no versículo 33 e no primeiro versículo do verso 11, quando Paulo diz assim: assim, ou seja, dessa forma, como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E esse é o terceiro pilar, meu irmão, minha irmã, o exemplo de Cristo e dos discípulos dele. É para a glória de Deus? Vou fazer o bem para outras pessoas? Como procedeu a igreja que vinha antes de mim? Como aqueles que me antecederam procediam? Se você se detiver nessas três questões, dificilmente terá uma atitude que você não seja capaz de responder. Dificilmente você não terá uma resposta diante das questões desse mundo. Quero chamar a sua atenção para algumas questões. Por exemplo, Jesus ia nas festas. Ia ou não ia? Ia. João 2 diz que ele estava nas bodas de Caná da Galileia. Mas ainda ali o pessoal estava bebendo vinho, e Jesus não apenas estava ali, como fez com que o vinho fosse multiplicado, fosse refeito na falta, e um vinho melhor que o anterior. Jesus exerceu milagres, irmãos, e aí você precisa entender: será que a questão estava no vinho? Será que a questão estava na festa? Olhe para o texto e você vai ver por que Jesus fez aquilo ali. Foi para que os seus discípulos crescem. Final da perícope. Vai a João 2, de 1 até 11, você vai ver no final. Foi para que os seus discípulos crescem nele que ele fez aquilo tudo. Meus irmãos, depois disso você vai ver em outras situações Jesus completamente imerso na sua comunidade, nas cidades por onde ele passava. O Senhor, irmãos, não se furtava a estar no meio de crianças, falando e ensinando para elas. No meio dos jovens, ele, um jovem, falando com os doutores dos seus dias. Jesus estava na sinagoga, abria a palavra e tinha autoridade para ensinar, mas Jesus é Jesus. Pois bem, os discípulos foram dispersos, irmãos, mas eles sabiam a sua missão em qualquer lugar. Mateus 28, de 18 a 20, o Senhor diz para eles: olha, vocês indo por esse mundo, preguem o evangelho, façam discípulos e ensinem que eles guardem aquilo que eu tenho ensinado para vocês. 2 Coríntios, Paulo vai escrever agora aos irmãos aqui do alvo dessa nossa carta. 2 Coríntios 5:20, Paulo diz que nós somos embaixadores. Nós não somos dessa terra, mas estamos nessa terra para fazer diferença por onde nós passarmos. Mas a diferença é reconciliação desse mundo com o Senhor, que é o Criador. Nós não estamos nessa terra, irmãos, para sair rogando praga. Nós não estamos nessa terra para dizer eu sou cabeça e não sou cauda. Nós estamos nessa terra para dizer para as pessoas: olha, enquanto é dia, há salvação, vamos voltar para o Senhor. Você só tem uma vida e ela vai acabar, e é bom que você pense nela enquanto há tempo. Paulo vai mostrar, irmãos, que quando é necessário o confronto de ideias, ele, Paulo, um discípulo, ele não se acovarda. Atos capítulo 14, você vai ver ele com Barnabé e João Marcos, aliás, Atos 15, a partir do versículo 36. Ali eles discutem por uma série de situações. João Marcos havia abandonado a missão. O resultado é que Paulo e Barnabé se separam, vai cada um para um canto, mas eles continuam na missão. Mas ainda, irmãos, Paulo resiste frente a frente com Pedro, dá em Pedro uma boa chamada. Gálatas capítulo 2, dos versículos 11 a 16, você vai ler isso. E o que fazia Pedro naquele momento? O texto vai dizer que quando estava com gentios, Pedro se comportava como um gentio, falando como eles, talvez as conversas deles, talvez alguns hábitos deles. Mas quando chega o restante, a turma dos judeus, Pedro agora passa: opa, não é bem isso não, esse pessoal eu estava ali, mas estava só dando uma checada.
E aí Paulo vai falar: que conversa é essa, rapaz? Você não é um discípulo do Senhor? Como é que você age de um jeito para um e de outro jeito para outro? Paulo confronta, mas Paulo, irmãos, confronta companheiro de viagem, confronta um discípulo que ele não tinha tanta convivência assim no início, só vai ter mais depois, mas Paulo confronta governantes também. E se você ler Atos, capítulo 23, de 1 a 10, os capítulos 24, 25 e 26 de Atos, você vai ver Paulo falando com governadores, Paulo falando com lideranças políticas, Paulo falando com gente que, se desse uma canetada, fosse bique ou fosse de repente uma grande importada com uma estrela branca na ponta, Paulo falava da mesma forma, mostrando a mesma autoridade, porque ele se baseava na verdade. E a despeito das consequências, ele não retroagiu em estar se fazendo presente, mostrando o evangelho para aquelas pessoas. A ponto de um dos governantes chegar para ele e falar assim: olha, você quase me convenceu. Mais um pouco e eu entregava a sua fé. Quase. Porém, alguém quase salvo é alguém totalmente perdido. Alguém quase crente é alguém que está totalmente dentro do inferno. Alguém que é quase um santo é um perdido por completo. Nos nossos dias, irmãos, muitos têm vivido no quase. Eu quase fui para a igreja. Eu quase estive orando pelos irmãos. Eu quase li a Bíblia. Olha só que beleza, quase. Faltou pegar e abrir. Mas quase. Queridos irmãos, vamos olhar para o texto rapidamente. Vá para o capítulo 8 comigo. A pergunta era: posso ou não posso comer carne? Paulo começa a responder àqueles irmãos, falando com eles que o comer carne em si mesmo não era problema algum. A questão não era o comer carne. A grande questão era o entendimento que as pessoas tinham daquilo. Capítulo 8, irmãos, versículo 3, ele diz assim: quando alguém ama a Deus, esse alguém é conhecido por Ele, Deus conhece seu coração. Então, se alguém ama a Deus de fato, ele vai perguntar se é para a glória de Deus que ele vai comer carne ou não. Veja o versículo 4, quando ele diz: olha, no tocante à comida sacrificada a ídolos, e aqui nós podemos entrar em umas questões, no tocante a jogos de azar, no tocante a bebidas, sabemos que o ídolo em si mesmo não é nada, e que só há um Deus de fato. Os ídolos não são nada perante o Senhor, porque Deus é quem é todo poderoso. Mas aí, irmãos, ele começa a tratar que tem algumas pessoas que têm um entendimento um pouco mais difícil das situações. E Paulo vai dar o nome a esses irmãos, depois você vai poder conferir no seu texto. Paulo diz que ele vai chamar essas pessoas mais de fracos na fé. São pessoas que, de repente, têm uma insegurança com determinadas situações. E por conta dessa insegurança, é melhor que elas se abstenham mesmo e não estejam envolvidas com nada. Mas ele vai dizer nesse mesmo capítulo 8, de outras pessoas, irmãos, que entendendo que não é problema a questão de comer carne, de estar envolvido naquilo ali, ele chama essas pessoas de fortes, porque eles mesmos se julgam fortes para tomar esse tipo de decisão. Aonde que está o problema entre eles ali? É que fortes ou fracos, não importando a sua situação, um passa a julgar, a questionar e a maltratar o outro. Aí é que chegou o problema. Naqueles dias, irmãos, a carne que era sacrificada era levado até o templo um animal sem defeito, ou seja, a carne era a melhor carne. E uma parte era queimada em sacrifício ao ídolo, a outra parte ficava com o sacerdote do templo e ele ia usar para o seu alimento, seu consumo. E uma terceira parte era devolvida a quem ofertava. Era o que sobrou do sacrifício ali e a pessoa levava, colocava para a sua família comer, ou vendia no mercado, trocava por outra questão, para que tivesse os restantes dos alimentos para dentro do seu lar.
E o fato é que muitos iam então até o mercado comprar essa carne, carne de boa qualidade, porque o animal para sacrifício tinha que ser sem defeito. E essa era a pergunta levantada para Paulo. E aí Paulo coloca assim, olha, aquele que vê que pode comer, ele pode então, coloca-se em paz diante disso. O que acha que não pode, não pode. Agora veja só, irmãos, o versículo 9 do capítulo 8. Veja, porém, que a sua liberdade, a vossa liberdade, não venha de modo algum ser tropeço para alguém. Qual é o parâmetro? Na minha decisão, eu preciso tomar cuidado para não ser pedra de tropeço para ninguém. Se o que entra em debate é o escândalo na vida do meu irmão, eu preciso ter a sabedoria para dizer, eu não vou pôr a mão nisso, eu não vou entrar nisso. E eu não tenho que fazer discurso quanto a isso, eu preciso ser respeitoso, amar a outra pessoa e ser cuidadoso com ela. Essa é uma questão, irmãos, que nos nossos dias tem sido alvo de muitos debates. Aquilo que a Bíblia não proíbe, eu estou liberado para fazer. Você está vendo no texto se está mesmo ou não. Muitas vezes nós não entendemos que causamos escândalo para pessoas que são de fora da igreja. Muitas vezes não entendemos, irmãos, porque no nosso coração não há mais aquela chama do evangelho queimando. Nós pensamos que é normal. Está frio na fé, afinal somos presbiterianos. Sorveterianos, né? Nós pensamos que é normal, irmãos, não acontecer nada. Presença do Espírito, às vezes um milagre dentro da casa, e não atribuímos as nossas escolhas. Mas aí Paulo vai falar assim, olha, vigie, viu? Fica bem esperto com as situações. E aí Paulo vai dar dois grandes exemplos. O primeiro está aí no capítulo 9. É um exemplo positivo de alguém que abre mão dos seus direitos para que outros sejam abençoados. Qual que é o exemplo positivo? Capítulo 9 é ele mesmo, Paulo. Ele vai discorrer, irmãos, durante uma boa parte desse capítulo, mostrando que ele, como um apóstolo de Jesus, ele tinha todo o direito de ser sustentado pela igreja. Se você olhar aí no seu texto, você vai ver algumas divisões que ele usa. Paulo vai falar para aqueles irmãos, em primeiro lugar, que ele era um apóstolo. E sendo um apóstolo, os versículos de 1 a 6 do capítulo 9, ele poderia obter o sustento da igreja. O versículo 7, ele mostra a sua experiência. Ele mostra a partir do versículo 8 até o 12, capítulo 9, que a lei no Antigo Testamento dizia que aqueles que se afadigam na obra têm direito ao sustento, a receberem da igreja. Havia uma prática no Antigo Testamento, está no versículo 13, e havia o ensino de Jesus no versículo de número 14. Mas aí, irmãos, Paulo vai dizer, eu tenho direito, mas eu abro mão de tudo isso por amor a vocês, porque eu não quero ser pesado, eu não quero trazer nenhum tipo de complicação, eu posso abrir mão. E aí ele vai mostrar o amor ao evangelho, versículos 15 a 18 do capítulo 9, o amor aos pecadores, versículos 19 a 23 do capítulo 9, e o amor a ele mesmo. Paulo diz, olha, eu quero poder pregar livremente, sem ninguém que venha colocar para mim que você está recebendo e deveria fazer alguma coisa além do que você faz. Esse é o exemplo positivo que Paulo coloca, abrir mão por amor a alguém. Mas se você quer entender, irmãos, o cerne desse capítulo, Paulo vai dizer para as pessoas assim, olha, você que está de pé, tome muito cuidado para que não caia errado, você que pensa que está de pé. E aí ele traz o exemplo negativo, que é o capítulo de número 10, o exemplo do próprio povo de Israel, que recebendo tanto de Deus, tendo tantos privilégios, irmãos, aquele povo tendo contato com Deus, vendo os presentes, se julgava mais sábio, maior, mais poderoso. Então ele fala no versículo de número 12, olha, você que pensa que está nesse patamar, que você pode tomar qualquer decisão sem pensar em mais ninguém, cuidado, porque o tombo é muito grande. E o tombo daquela nação foi o exemplo. E aí, irmãos, ele vai mostrar, a partir do versículo 14, que o cristão tem que fugir da idolatria. Qual idolatria? Aquela que está dentro do nosso coração. Aquela que nos faz achar que a gente é maior que a igreja.
que a gente faz olhar para o irmão e falar assim: esse irmão não sabe de nada para me exortar. Quem é você para me exortar? Às vezes eu me apoio nos meus títulos, tenho formação nisso. Às vezes eu me apoio na minha experiência, você é um garoto, eu já vivi isso. Às vezes eu me apoio no meu sucesso, olha onde eu estou e olha onde você está para falar comigo dessa forma. Eu já conquistei isso, eu tenho aquilo outro. Será que você vai poder contrapor? Aquele que pensa que está de pé, vigia. Até que ele chegue, irmãos, na conclusão. Portanto, se vocês estão entendendo essas coisas, versículo 31, se você vai comer, se você vai beber, se você vai fazer qualquer outra coisa, veja se você está glorificando a Deus nisso. Segundo, veja se você não está sendo pedra de tropeço para alguém. Terceiro, veja se você está seguindo o exemplo daqueles que vieram antes de você. Fiz uma pergunta para você no início dessa palavra. Devemos ou não devemos estar nessas manifestações? Eu creio, querido irmão, querida irmã, que nenhum pastor deve dizer para você aqui se você deve ir ou não ir. Nenhum. E eu não vou fugir a isso. Quanto a isso, é uma decisão que você toma na sua caminhada de acordo com essas premissas. E se você estiver em paz e orando, clamando pela sua nação, realmente você vai ter direcionamento, palavra de Deus, resposta para a sua caminhada. Nas demais questões que eu levantei, irmãos, a igreja precisa avançar nessas discussões. Nós vivemos num tempo de cada vez mais individualismo. E nós somos chamados a ser igreja de verdade. Tem um irmão aí do seu lado, na sua frente, atrás de você. Qual foi a última vez que você se preocupou em ser exemplo para os demais irmãos da igreja? Em ser intercessor para os demais irmãos da igreja? As chamadas de oração que nós vemos, irmãos, e fazemos, muitas vezes fulano está doente, vamos orar. Mas qual foi a última vez que nós oramos por santidade no meio do povo do Senhor? Qual foi a última vez que nós oramos para que o Espírito Santo realmente desça com poder no nosso meio? A oração que Simonton fazia: Senhor, que venha um fogo do Senhor para consumir as minhas escórias, as minhas entranhas, e que me traga realmente uma marca tão profunda do Teu Espírito, que eu possa levar o Evangelho continuamente à frente. Vamos orar? Baixe sua cabeça comigo. Senhor nosso Deus, louvado seja o Teu nome, pela Tua palavra e por tudo, ó Deus, que ela nos apresenta, Senhor. Senhor, é tanto ensinamento, tanta riqueza, tanta grandeza, que nós, ó Deus, poderíamos passar tempos e jamais, ó Deus, poderíamos prescrutar tantas questões como a Tua palavra nos ensina. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que nós temos de ter uma Bíblia completa nas nossas mãos. Muito obrigado, Senhor Deus, porque temos tantas Bíblias, de tantas cores, traduções, formas. Eu venho te pedir, ó Deus, nos dá coragem para ler e obedecer. Que a gente, ó Deus, possa de fato mergulhar e aprender com a Tua palavra. Quantos de nós, ó Deus, estão sendo educados pelo jornal da noite ou da manhã? Pelo programa dessa ou daquela celebridade? Quantas vezes, ó Deus, não abrem a Tua palavra, não tem comunhão, não tem um versículo soprando no seu coração? Tem misericórdia de nós e ajuda-nos nesse tempo, Pai. Oramos pela nossa nação, Senhor Deus, que o Senhor nos visite com poder e graça. São dias turbulentos, ó Deus, e como nós precisamos responder ao nosso povo. Age nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Age na Tua igreja aqui, Senhor. Que a gente saia desse espírito de menino, Pai, que discute se alguém gosta de verde, amarelo ou vermelho. Tem misericórdia de nós, ó Deus, para que a gente ande um pouco mais, para que a gente aprenda a sentir a dor do outro de verdade, o amor pelo outro,
o amor pela essa nossa cidade, ó Deus. Nossa cidade, Deus, está se enfurnando cada vez mais em idolatria, em bagunça. E quantas vezes, ó Deus, nós estamos assistindo calados, olhando apenas, e não nos ajoelhamos para te pedir misericórdia. Nós estamos vendo o nosso país se polarizando, ó Deus. Gente prometendo que vai fazer isso ou aquilo. E nós, ó Deus, muitas vezes estamos mais entretidos, ó Deus, se vai haver um churrasco ou não vai no dia do feriado. Quebra o nosso coração, Senhor. Quebra, Deus, como pai, eu te peço que eu seja um pai de verdade para os meus filhos. Para que a geração dele tenha onde olhar, ó Deus. Trabalhar, ter sustento. Quebrando o nosso coração como igreja, Senhor Deus, para que a gente saia desse espírito, ó Deus, tão infantil de achar que é vir no domingo apenas. Mas, ó Pai, que a gente aprenda a se alimentar do Senhor e realmente ver transformação na nossa casa, na nossa vida. Para a glória do Teu nome, Senhor, e para o nosso bem. Eu agradeço, ó Deus, pela vida daqueles que têm nos inspirado, nos incentivado, nos ajudado. Eu agradeço, Senhor Deus, pelos crentes que estão batalhando de joelhos pela nação. Eu agradeço, ó Deus, pelas igrejas que estão lutando pelo reino, Pai. E te peço que o Senhor faça isso conosco. Que nós sejamos encontrados em fidelidade diante do Senhor. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.